Então, metais e não metais, como eu mostrei para vocês, os não metais, ou chamados de ametais, estão aqui, né? E também tem o hidrogênio. E o restante é tudo não metal. Então, nessa tabela periódica aqui, você consegue ver como é o estado de cada substância na temperatura ambiente, de 25 graus Celsius. Você vê aqui que a maioria dos não metais gasosos. Aí você vai ter os líquidos, como o bromo, e alguns outros que são sólidos. Então, você tem aqui nos não metais, você tem uma variedade de estados. Já nos metais, a maioria deles são todos no estado sólido, com exceção do mercúrio aqui, que está no estado líquido, na temperatura ambiente, tá? Porque se você modificar a temperatura, você vai ter também uma modificação aí no estado dessas matérias, no estado da substância. Como eu falei para vocês, ó, dependendo da terminação da distribuição eletrônica, você vai ter um lugarzinho reservado para cada um deles. Né? Com a observação aqui para o gás hélio. Gás hélio não podia ficar aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele tem características totalmente diferentes. Características mais parecidas com os gases nobres. Então, mesmo ele terminando com S2, ele fica aqui no grupo do P. Então, a distribuição eletrônica ela vai te ajudar também a saber quantos elétrons estão aí na camada de valência de um átomo. O número do grupo ele já vai te dizer também. Então, vai ficar um pouco mais fácil se você olhar para o número do grupo. Porém, você também pode olhar para a distribuição eletrônica. Por exemplo, esse elemento aqui de número atômico 9, que se eu comparar aqui o número atômico 9 é o flúor, certo? O flúor, você vê que tem 5 aqui, ó. Vou escrever aqui. Ele tem o 2P5. Só que para ele chegar em 2P, ele teve que passar primeiro pelo 2S. E o 2S todo completo fica com 2 aqui, ó. Se eu somar a quantidade dos números aqui em cima de elétrons, eu vou ter quanto? 2 mais 5 aqui é 7. Então, são 7 elétrons que estão nessa última camada. No caso, a última camada desse elemento é 2s2, 2p5. E ele está na família A7 ou no grupo 17. Tá? Sendo assim, para os elementos representativos, a gente consegue saber quantos elétrons na camada de valência eles possuem, justamente olhando para os grupos. Né? Por exemplo, no grupo 1, todos os elementos do grupo 1 têm apenas um elétron na camada de valência. No grupo 2, todos os elementos têm 2 elétrons na camada de valência. Já que no grupo 13, você vai pensar um pouquinho diferente, né? Você vai ter 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, 4. Grupo 15, 5. Grupo 16, 6. Grupo 17, 7. E no grupo 18 você vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então você não precisa fazer a distribuição eletrônica toda para no final contar quantos elétrons estão na camada de valência. Você pode somente olhar para a tabela periódica e ver quantos elétrons estão aí na camada de valência.